siembra recurso en el reino, usted también va a crecer económicamente. La semilla que usted aplica en el reino va a ser donde usted más va a cosechar. Pero nadie se quedará sin cosecha. Ahora, nota que lindo aquí las escrituras dicen así: el Señor, el que da semilla al que siembra, dice así: pan que come, Él proveerá y multiplicará vuestra sementeira. Hermano, Dios es lindo, ¿sabe por qué? Él ahora no se preocupa con la semilla, Él se preocupa con la sementeira. ¿Y qué es la sementeira? Diga así: mi fuente de renta. Su fuente de renta es la sementeira que Dios va a alimentar. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra del Señor. Ahora nosotros necesitamos, hermano, creer en eso. Amén. Hermano, usted não pode sair desse lugar e ofrendar levianamente. Você tem que ofrendar com entendimento. Um agricultor, ele não echa uma semilla e simplesmente echa a semilla e já está. Não, ele pensa em ella. E mais, ele já hace planos em la cosecha que ele vai receber. Deus me ha hablado muito a pessoas que hacen levianamente. Hermano, usted, no ano 2000, escute isso, no ano 2021, no ano seguinte, quero um conselho para prosperar. Quero dar-te um conselho. Este ano eu recebi muitas notícias de muita gente aqui da igreja que prosperou em meio ao caos. E a maior parte de eles são gente que sabe trabalhar com semilla. Gente que sabe trabalhar. Você necessita aprender a trabalhar. Por quê? Porque vidas dependem de ti. Vida depende de nós outros. Nós outros necessitamos prosperar. Todo lo que Deus põe em suas mãos tem que prosperar. Eu tenho que entrar em la unção para que o povo prospere. Todo lo que você vai fazer, todo lo que Deus te dá, tem que prosperar. Porque Deus te confere unção. Agora você tem que querer. Você não pode, hermano, escute isso, fazer as coisas assim, neste ponto, levianamente, porque senão a unção não opera em ti. Você não pode sacar, ok, vou ofrendar, saco do bolsillo, dou o máximo que tenho na carteira e sempre, já está. Não funciona. Haga um voto com Deus no ano 2021. Não salga de sua casa sem planificar sua siembra. Te dou um conselho. E mais te dou um conselho: não siembre só porque é hora de sembrar. A ver, não haga isso, irmão. Você está traindo um prejuízo para ti mesmo. Planifique sua siembra. Durante a semana, aparta seus diezmos, aparta suas primícias, aparta. Dile assim: isso eu vou a sembrar. E quando você venga ao culto e ao serviço, você vino com a semilla preparada em seu coração e em sua mente. Não simplesmente lance assim como alguém vai falando. Não lance. Você tem que saber aonde você vai. Esse é um princípio que agrada a Deus. Porque Deus, Ele não te dá, escute isso, Deus, Ele te dá semilla para que você sembre e pão que come. Eu sei que este princípio sempre choca a gente, porque quando se trata de dinheiro, o dinheiro é um senhor. Deixa o pastor contar uma experiência que eu tive estes dias no semáforo de Plaza Elítica. Eu tenho um acordo comigo que sempre que eu vou com o coche e alguém me pide moneda, eu dou. Sempre tenho no coche. Eu aprendi isso com meu pastor. Sempre le dou. E he dado muito dinheiro, irmão. He dado sobre com dinheiro que é cobrado de obra. Eu disse: abre a ventana, daí não mira hacia atrás. Sobre llenos de dinheiro. Pero esta semana, irmão, eu tive uma experiência poderosa e ojalá isso sirva para ti de algo. Eu me acordo que quando o homem vino já limpando o cristal del auto, eu barrei o cristal, eu dei a moneda que tinha allí. Já havia dado muitas vezes, eu tinha muitas coisas, mas desta vez me tocou o coração, porque quando eu entreguei a moneda ao Senhor, Ele me disse assim: que Deus te bendiga. Ok, eu fui. Barrando lá em M30, o Espírito Santo me disse assim: el Deus que te vai a bendecir vai a ser el Deus que governa lo que usted dio para Ele. E então, irmão, empecé a trabalhar. Deus, que é isso? Me explica direito. O Senhor habla comigo, Deus me disse: el Deus que Ele te dijo, te bendiga, que te vai a bendecir, el Deus
que gobierna lo que usted ha dado para él. Él dice así: yo soy el Dios de la abundancia y no de la sobra. Así que el Dios que te puede bendecir, según lo que él dice, es Mamón, no yo. Es el Dios, literalmente. Yo sé que esas cosas sí tocan. A mí me tocó, yo, por ejemplo, ahora si yo voy a dar una ofrenda a alguien en el semáforo, yo no tengo coraje de dar las moneditas. Yo voy a dar el mejor que yo tengo. Porque si alguien me dice sin Dios te bendiga, porque aquella persona, el Dios que me va, el Dios que opera, porque mi Dios, su Dios es un Dios generoso. Y su Dios nunca va a pedir usted dar el peor que tú tienes a una persona, Él siempre va a pedir que usted dé el mejor. Yo me quedé así, solo una tarde así triste. Digo, Señor, perdóname. Y gracias por el entendimiento y por la revelación. Por eso, hermano, estos días, en los próximos años, si usted quiere romper en la parte de la economía, usted va a tener que ser una persona muy, hermano, de mucha fe. Si usted quiere romper, si queremos romper, vamos a tener que tener mucha fe. Hermano, fe, pero fe, 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 hermano. Porque si usted no tiene fe, Dios no te va a bendecir a medida que Él te quiere bendecir. Ustedes están recibiendo. Entonces Dios me dijo eso así, hijo, me ministró en el Espíritu. Cuando vayas a dar a alguien, no importa lo que Él sea, si Él pide, dé lo mejor que tú puedas. Que sea una limosna, que sea la mejor que tú puedas, que nunca te vas a faltar. Dios Ele vai lançar nós outros, irmão, em desafios de fé. Vou falar um pouco sobre fé, essa é a primícia. E você tem que estar preparado para isso. Você não vai cosechar sem que seja aprovado por Deus. Amém? Lo mejor, há muitos que estão aqui esta noite, não estão mais bendecidos porque no princípio de fé, de lançar-te para ti mesmo, não tuviste fé. Não tuviste fé para comprar quizá a roupa que te gostava. Não tuviste fé de comprar a comida no mercado que você queria comer. Não tuviste fé de desfrutar de lo que você desejava, tendo condição de hacerlo, porque o medo não te deixou actuar em fé. Essa semana eu discuti um testemunho aqui da igreja, de uma pessoa me disse assim: pastor, eu tinha um sonho de comprar um auto. Me gostava este auto. E, claro, eu vi isso por internet e o auto custava 11.000 euros. E eu não tinha todo, tinha uma parte. E falei com uma pessoa, me faltava como quase 1.000 e algo para comprar e eu queria este coche. E me acordo que quando eu tive o dinheiro e eu fui a buscar o coche e paguei o coche, só me quedava o dinheiro para eu sair com minha esposa a tomar uma merenda por la tarde, a disfrutar do coche. Todo o dinheiro que tinha no banco se foi. Pero eu me acordei que sempre dizem: el justo por la fé vivirá. Comprou o auto. E na semana que passou, firmou um pressuposto que ele poderia sacar 3 coches mais se ele quisesse. Pode ser sorte? Não sei. Pero a vezes, hermano, você tem que entrar em este lugar. Deus te vai aprovar em fé. Todos nós outros seremos provados em fé. Deus não bendice a nadie se não é por la fé. Sem la fé é impossível agradar a Deus. Se você não dá um passo de fé, nem sequer, isso é tão forte, nem sequer sua salvação é se não é por la fé. Isso é tão forte, eu sinto a Deus, é tão forte esta revelação, irmão, que se você não aprende a viver por fé, nem sequer salvo você é, porque a Bíblia diz que somos salvos por graça, mediante la fé. E se você nos próximos anos, meses, não vai ter fé para permanecer leal e fiel a Deus, irmão, então prepare-se para ver outros avançando delante de ti. Porque os que são fieles e leais ao Senhor, sem medo, e que os que vivem por fé, irmão, são os que mais vão prosperar nos anos, nesses anos que estão por apresentar. Se abre uma década de muita prosperidade e muita bendição, mas para a gente que vive por fé. Amém? E que nenhum outro Deus domine sua mente. Porque o melhor que você está fazendo hoje, sembrando hoje,
Lo mejor usted todavía ha hecho muchas cosas y todavía no ve. Pero va a llegar un momento que tú vas a ver lo que usted ha hecho. Amém? Usted vas a ver, hermano. Póngase de pé, por favor. Aleluias. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Todo lo que usted siembra en el reino, usted vas a ver. Vas a ver, hermano. Por eso no importa lo que usted haga, todo lo que usted va a hacer, lo haga con fe. Lo haga com fé, lo haga com fé. Vou congregar com fé. Vou adorar com fé. Sim, vou orar com fé. Vou dar as graças a meu Deus, vou dar as graças com fé. Porque eu sei que Ele operou em meu favor. Padre, no nome de Jesucristo, graças por cada um que está aqui esta noite, Jesus. Padre, lleva su pueblo en estas primicias, Señor, en lugares de comprensión de su palabra como nunca antes esta iglesia vivió. E que exista, Padre, grados e níveis de testemunho extraordinários, Senhor, durante este ano que inicia. Eu declaro isso, Senhor, eu me empodero da autoridade que Tu me has dado como ministro de Sua palavra. E eu declaro que este pueblo cresce e avança para a honra e glória de Su nome, Jesus. Amém, amém e amém. Pode sair desse lugar, irmão. Aleluias. Deus é bueno. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 10. Primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Amém. Mas el Dios de toda gracia, que nos chamou a su glória eterna em Jesucristo, depois que hayáis padecido um pouco de tempo, Ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. Aleluias. Mas el Deus de toda gracia, que nos chamou a su glória eterna em Jesucristo, depois que hayáis padecido um pouco de tempo, Ele mesmo, observe isso, Ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. Hermano, aqui Pedro está dizendo a um grupo de pessoas que foram atacados, hermano, com problema, com dificuldade como nós outros. O diabo se levantou contra eles, como se levanta em contra de nós outros também. Pedro vai dizer assim, em versículo anterior, ele vai dizer assim: humilhaos, pois, bajo las manos poderosas de Deus, para que Ele te exalte quando for o tempo. Há um tempo para Deus nos exaltar, hermano. Amém? E eu não sei você, mas eu creio que o ano que vem vai ser o melhor ano que eu he vivido em minha vida. Amém? E o tuyo também, sim ou não? Não, hermano, eu creio que o ano que vem para mim vai ser o melhor ano que eu he vivido. Amém? Porque o que eu he creído que era o melhor já está terminando. Então, eu creio que o ano que vem vai ser o melhor ano que eu vou viver como padre de família, como ministro do Evangelho. Amém? Você crê também lo mesmo? Então, escute isso, hermano. Deus, há um tempo para todas as coisas, pero você tem que decidir se você crê neste tempo ou não. Pedro está dizendo assim: ei, escute, humilhar, pois, bajo a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte quando for o tempo. Ele estava dizendo isso, e logo ele disse algo interessante. Ele disse: permanecer, resistir firmes na fé, porque há muitos hermanos por aí, por todo o mundo inteiro, que está passando o mesmo problema que você está passando.
Agora, quando chega no versículo 10, ele diz assim: mas el Deus de toda graça, diz assim, que nos chamou a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois que hayáis padecido um pouco. Hermano, há alguém aqui durante o ano 20 que sofreu algo? Alguma pérdida? Todos, não? A maioria? Sim ou não? Hemos sido limitados de algo? Hemos sofrido, hermano. E estamos aí, todavia, passando algum processo. A economia foi abalada, saúde, gente enferma, foi difícil, sim ou não? Então, escute isso. Você tem a decisão de aceitar para ti este rema de hoje ou não. Porque disse assim, depois que habéis padecido um pouco. Eu padeci um pouco. Quantos aqui padeceram? Hermano, eu padeci como ministros. Eu padeci como ministro, hermano. Como pastor, como todo, como vocês também. Gente desanimada na fé. Pero agora escute isso. Não me dou por vencido, porque note o que diz aqui nas escrituras. Diz isso assim, depois que hayáis padecido um pouco de tempo, ele mesmo. Isso é poderoso, porque Deus não vai terceirizar aquilo que só Ele sabe fazer, e eu tenho a fé em isso, você tem também? Hermano, Deus não vai terceirizar o que Ele vai fazer em seu favor, amém? Eu não sei, escute isso, eu não sei você, quando você encarga a alguém a fazer algo, e esta pessoa não faz igualmente, você lo hace, que você, por mais que você ama a pessoa, você diz assim, não hace igual que eu hago. Não por nada, porque você já passou por isso, que você pede a alguém a fazer algo, você diz, haga isso, e a pessoa hace com todo amor e carinho, pero não é igual que você lo hace. ¿Por quê? Porque você sabe que você vai dar o melhor, del mejor, del mejor, del mejor, del mejor, del mejor. Por isso Deus, hermano, o que Ele vai fazer na vida de seus filhos, Ele não vai terceirizar, Ele mesmo vai fazer. Amém? Você crê nisso? Diz assim, ele mesmo, diz assim, ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. Em outra versão, esta parte que está escrito assim, ele mesmo os perfeccione, está dizendo, ele mesmo os restaure. Deus mesmo nos restaura. Hermano, Deus mesmo nos levanta, Deus mesmo nos capacita. Ele mesmo vai fazer isso. O Deus que tu crê, o Deus que eu creio, o Deus que nós outros creemos, Ele vai fazer isso. Ele mesmo, o que Ele vai fazer, pastor? Ele vai nos perfeccionar. O que significa isso? Ele vai ver o que está fora de ordem, Ele vai pôr dentro de ordem. O que mais que Ele vai fazer, pastor? Disse, Ele mesmo vai nos afirmar. O que significa isso? Ele vai nos fazer fortes. Por lo que hemos padecido, Deus nos vai fazer fortes. Por lo que hemos vivido. Amém? Porque creemos que hemos superado, hermanos, situações malas. E estamos superando. Agora, note isso. E Ele mesmo também os fortaleça e estabeleça. O que é estabelecer? É poner, hermano, em um lugar. Deus põe gente em um lugar. Deus põe gente em um lugar. E eu creio que este tempo, hermano, el Deus de toda graça, el Deus de toda graça, el Deus de toda graça, depois que hayáis padecido um pouco, hermano, é nossa hora. Deus me falou isso, essa é a hora da igreja. Depois que habéis padecido um pouco, Ele mesmo vos fortaleça, vos estabeleça, vos afirme. A Ele seja a glória e o império por los siglos de los siglos. Deixa o pastor dizer algo. Agora, no mês de enero, hermano, nós vamos ter as primícias os 12 dias aqui na igreja, culto todos os dias. E consultando a Deus a que edificar, e Deus me falou algo sobre fé, que nós já sempre ministramos sobre fé. Deus me falou algo sobre conceito de graça. Você sabe que você tem que andar claro sobre o conceito de graça. Que é a graça? Hermano, a graça, ela é uma mirada divina de Deus para uma pessoa. E em esta pessoa há algo que lhe chama a atenção de Deus.
algo que a pessoa já hizo ou que todavia não lo has hecho, pero dentro de ella está um potencial e Deus mira e há graça em esta pessoa. Isso é viver por graça e Deus nos chamou a viver por graça. Que é viver por graça, pastor? Viver por graça, hermano, é viver bajo os cuidados divinos de Deus. Você vai entrar durante o ano 2021, as portas se vão abrir, pero não é porque tu eres bueno, porque has tenido suerte, porque Deus hallou graça em ti. E Deus também, Ele sabe, hermano, aonde Ele vai invertir. A graça de Deus também, eu he descoberto estes dias orando e pedindo de Deus revelação de ella. A graça de Deus, ella é uma inversão. Hermano, a graça de Deus, ella é uma inversão. E Deus, hermano, Deus não invierte para perder. Deus não invierte em nadie para perder. Deus não invierte em nadie para perder. Então, quando Deus decide invertir em ti, tem que estar preparado que Ele espere, Ele vai esperar frutos. O apóstolo Pablo disse assim, Pablo disse nas escrituras que entre os pecadores de la tierra, ele era o pior. Pero ele também disse, pero de la graça que me foi dada, eu não converti ela em algo vano. Não la converti em algo vano. Ou seja, não é tomado levianamente. O que Deus me deu é trabalhado. Ele disse assim, e he trabajado mais que todos os apóstolos. Por la graça que Ele me deu. Então, a graça de Deus, irmão, é uma habilidade que você tem que aprender a trabalhar ella. Quero dar um conselho aqui também, outro conselho. Irmão, se você já tem conta no banco, se você tem empresa, negócio, todo o que você vai fazer o ano que vem, você diz assim, eu vou bajo graça. Irmão, quando você vai entrar em um banco, abrir uma conta ou um negócio, você põe os pés e diz, entro bajo graça. E mira a pessoa e diz assim, bajo graça. Graças, Senhor. Graças eu te dou por la graça que me concede com este gerente do banco, graça que me concede com este proprietário do local ou do piso que eu vou alquilar. Graças te dou. La graça, hermano, é poderosa. La graça de Deus, ela te hace irresistible. La graça de Deus solta riqueza sobre ti. A Bíblia diz, é a primeira vez a palavra graça que presente nas Escrituras está em livro de Êxodo. A Bíblia diz que o povo, depois de 400 anos escravizado, a Bíblia diz que Deus puso graça em las mulheres hebreias. E a Bíblia diz, e puso Deus graça em ellas, e a Bíblia diz assim, e Deus puso no coração de ellas o desejo de pedir ouro e plata às mulheres egípcias. E a Bíblia diz que quando as mulheres hebreias foram pedir às mulheres egípcias o ouro e a plata, como um favor, a Bíblia diz assim que as mulheres egípcias, elas entregaram todo o ouro e toda a plata que elas tinham e se lo entregaram às mulheres hebreias, só porque elas pediram. Sabe o que é isso? A graça funcionando. E como a graça funciona? Através de um conceito que tu tens um Deus e de acordo com a necessidade que você tem, você pede. Isso é graça. Isso é graça, irmão. Vocês estão acá? Então, nós outros necessitamos aprender, irmão, a mover por graça. Amém? Deus quer isso. Deus vai fazer isso. E Ele está haciendo, irmão. E eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Tenho uma expectativa. Sabemos em quem hemos creído. Sabemos em quem hemos creído. Há algo que salta dentro. Depois que haya padecido um pouco, depois que hemos padecido um pouco, algo vai passar. Sim ou não? Algo vai passar. Depois que hemos padecido um pouco, algo vai passar, mano. Depois que a igreja de Jesucristo foi cerrada, um ano, sem poder fazer conferência, estou falando do mundo inteiro. A igreja de Jesucristo sem poder fazer conferência, sem poder fazer eventos massivos. Irmão, depois que a igreja sofreu por um pouco de tempo, agora quando Deus solte a igreja, vamos a viver as melhores conferências que a igreja ha vivido na terra. Isso vai suceder. Parece que nós outros estamos encerrados e Deus agora vai soltar sua igreja. É assim, é processo. Amém? Agora nós outros necessitamos saber bajo qual unção nós outros estamos. Hermano, caminhar bajo a consciência del Deus que tu sirves e crê é poderoso. Hechos 16 habla do apóstolo Pablo. Ele foi em um lugar
E as escrituras dizem que o apóstolo Pablo e Silas, ele foi detenido, le azotaram, le puseram as mãos em los cepos de madeira, e aí lo puseram mais profundo aí de las cárceles interiores, a Bíblia diz, ou seja, mais profundo, pero a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, Pablo e Silas, o apóstolo Pablo. Sabe o que passou? A Bíblia diz que às 12 da noite começaram a adorar a Deus, a orar. Ele sabia que a misericórdia de Deus se renova cada manhã, e a Bíblia diz assim, às meia-noite, começaram a adorar. Você conhece a história de Hechos 16. O que passou? Vino um terremoto, destruiu todo, eles foram soltos. Mas o mais precioso é o depois. Porque se a igreja entender este princípio, de trás um azote, tu tienes um galardão de parte de Deus preparado. Jesucristo, depois que ele foi azotado, que ele foi à cruz, depois, ele vem a seus discípulos e disse assim, toda a autoridade me é dada em no cielo, en la tierra e debaixo de la tierra. Porque ele havia sido azotado. Hechos 16 diz que Pablo e Silas, depois que ele foi azotado, depois que passou todo, houve uma evidência da graça de Deus sobre eles, que a gente disse assim, por favor, váyanse de aqui. E Pablo disse, tranqui, nós só salimos de aqui se os mais grandes, os governantes, os príncipes que nos puseram aqui, eles nos venham a pedir perdão. Senão não salimos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é saber qual unção você está e que você se move. E a igreja de Jesucristo tem que recuperar esta consciência. Os hijos de Deus têm que recuperar esta consciência. Que consciência? Sufriste, pero permaneciste creyendo em su Deus. Que te toca agora? Demonstrar a autoridade. Demonstra a autoridade, irmão, que você tem agora para o seguinte ano, para os seguintes meses. Demonstra autoridade em la oração. Demonstra autoridade. Irmão, as escrituras dizem que Jesucristo, ele ministrava e predicava a gente como uno que tinha autoridade. Porque ele estava firme na convicção de quem ele era. E nós outros necessitamos estar firmes na convicção de quem somos. Se o medo e o pânico, irmão, habla mais alto que a palavra e a voz de Deus, nós outros estamos perdidos. Pode ser que a gente disse que vai haver enero, fevereiro, outra ola, que não sei o que não vai cerrar outra vez, e que? Essa é a voz do inferno, nós outros somos governados por la voz de Deus. Somos dirigidos por la voz de Deus. Pastor, e se isso se torna um hecho? Não passa nada. Se é um hecho, porque ser um hecho, pero eu sigo creyendo na palavra de Deus. Que no seguinte mês algo vai passar, no seguinte mês algo vai passar, porque isso é princípio. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus me vai estabelecer, me vai afirmar, depois que eu he padecido um pouco. E o Deus de toda graça, e você tem que ser consciente da graça de Deus. Amém, queridos? A graça de Deus funciona a nosso favor quando nós outros entendemos isso. Quantos aqui escutaram falar de uma mulher nas escrituras que sofreu 12 anos, perdendo sangue? Levante a mão só para saber o grado aqui de Bíblia aqui. Todos. Que capítulo está? Abre aí, Marcos 5. Deixa o pastor encerrar com isso, irmão, para você aprender. Depois que hemos padecido um pouco, o Deus de toda graça, Ele mesmo nos afirmará, nos perfeccionará, nos estabelecerá. Ou seja, depois de um processo, Deus mesmo vai poner nós outros como um exemplo. Amém, queridos? Amém? Depois que hemos sofrido um pouco. Aleluias. Irmãos, aí em Marcos 5, versículo 25. Dice assim, 25, 26 e adelante, dice assim: pero uma mulher desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangue. Observe isso. Eu sei que este texto é muito conhecido, todos hemos escuchado, agora note o que o Espírito de Deus nos vai ministrar aqui. 26 dice: e havia sofrido muito
de muitos médicos, gastado todo o que tinha e nada lhe havia aproveitado. Antes le iba. Hermano, imagine o contexto desta mulher. Observe, era uma pessoa que tinha recursos, sim ou não? Sim ou não? Hermano, necessitamos aprender a portar-nos bem com fé quando o que nós outros temos se vá. Escute isso. Você necessita ter fé para ter e adquirir, e você também necessita ter fé para perder. Um hijo de Deus, ele não pode ser estruturado com uma unção que pudre jugo, solo com fé para adquirir. Você necessita também ter fé para aprender a perder. Fé para aprender a perder. Diga assim: eu necessito fé para aprender a perder. Fé. O cristianismo é isso. É fé para você poder ganhar e fé para você receber. E fé para você perder. Você quer ter uma vida vitoriosa no ano 21? Aprenda isso. Aprenda a ter fé, escute isso, para perder e fé também para ganhar. Porque eu conozco pessoas que são muito boas para ganhar, mas são muito malos para perder. Fé, escute isso. Necessitamos ter fé. Vou ler esse versículo outra vez e necessito que você aprenda isso, irmão. Porque aonde Deus nos vai levar, nós necessitamos ser conscientes de isso. Porque a unção de Deus em nós, ela salta de acordo ao grado de entendimento que você tem. O grado de entendimento que você tem de las escrituras vai soltar sobre ti unção em los processos. Por isso é importante ter esta consciência. Então, se observa, no versículo 25, diz: uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangue. Quantos anos? 12. Diz assim: e havia sofrido muito de muitos médicos, gastado todo o que ela tinha e nada lhe havia aproveitado. E antes lhe iba pior. Observe isso. Agora, no versículo 27, diz assim: e quando oyó hablar de Jesus, vino por detrás de entre la multitud e tocou su manto, porque decía: si tocares solamente a su manto, seréis salva. Hermano, aprenda no nome de Jesucristo. E isso eu sei que a vezes assim aceitar na primeira aceitar cuesta, mas você necessita aceitar porque é a palavra. Você necessita fé para aprender a conquistar, fé para aprender a perder e fé para manter-se. Ou seja, fé para sobreviver. Você tem que ser aprovado nestes 3 conceitos de fé. Fé para aprender a conquistar, porque se você não tem fé para conquistar, você nunca vai sair do lugar que está. Se você não tem fé para conquistar, você nunca vai sair do lugar que está. Se você não tivesse fé natural, ou que seja, um voto que você existe com Deus, você não hubiera corrido no avião e hubiera estado aqui em Espanha agora. Você necessita de fé. Fé é lançar-te. Pero não lançar por lançar, lançar com base nas escrituras. Necessitamos fé para ter, para empreender, fé para todo, irmão. Amém? Necessitamos fé para todo. Fé para começar algo, fé para arrancar algo, fé para começar o ano. Necessitamos de fé. Necessitamos de fé, irmão. Fé às vezes quizá vai apresentar algo durante o ano 2021 que você não vai gostar, mas sabe que? Se você tem o entendimento que você tem que estar agarrado em Deus para aprender também a perder, quando chega o dia malo que as escrituras dizem que vem a toda pessoa, você vai ter uma estrutura em Deus. Então, se aquela mulher, ela teve fé para conquistar algo, porque ela tinha dinheiro. Aqui não diz que ela tinha esposo, família, mas diz que ela era uma mulher. E ela tinha fé. Ela tinha fé para quê, pastor? Para buscar a sanidade. Ela buscou a sanidade. Com quê? Com recursos que ela tinha. Ela gastou o recurso que ela tinha. Amém? Amém? Irmão, escute isso. Vamos a necessitar estar disposto a gastar nossos recursos
em nosotros hasta llegar a un nivel superior de unción. Hermanos, escute isso. Aprenda. Vou falar recursos, mas você aplica em todas as áreas. Se você não aprender, se você é bueno para orar para a pessoa e você é malo para orar por você, está mal. A mulher, ela gastou que todo o que ela tinha em que uma sanidade com médico. Ela sofria muito com muitos médicos. E a Bíblia diz que e a coisa le iba em pior. Agora escute isso. Deus agotou todo o que ela tinha. E agora a Bíblia diz assim que Deus permitiu que ela escutara algo. Há muitos de vocês aqui que lo mejor han passado coisas e hoje Deus está permitindo que você escute isso. E lo mejor você está dizendo, se eu hubiera escuchado essa palavra há meses, lo mejor alguma coisa hubiera cambiado. Não, hermano, todo vem no tempo de Deus. Então, aquela mulher, ela escutou algo. Quando ela escutou algo? Quando ela havia gastado todo já e a coisa le iba em pior. Ela escutou algo. O que ela escutou? Escutou algo sobre Jesucristo. E a pergunta é, o que é que você tem escuchado sobre a persona de Jesucristo, hermanos? Porque lo que eu escuché de mi Senhor, escute isso, me vas a dar graça para alcançar lo que mi recurso econômico não has alcançado. Lo que estés escuchado por anos em sua vida de su Senhor Jesucristo, vas a determinar el alcance de coisa que el dinheiro não te puedes dar. Lo que usted has guardado y has escuchado de Jesucristo y lo que usted tiene claro de lo que usted has escuchado de Él, vas a determinar el grado, la medida y la proporción de lo que va a venir en sus manos, en concepto de aquello que el hombre no te puede dar, la medicina no te puede dar y que el dinero todo del mundo no te puede dar. Esto todo viene de acuerdo a qué? De acuerdo a los principios de fe que usted venciste. Porque a unção de Deus não cai uno porque uno só está necessitando. A unção de Deus para lançar um nível de estabelecê-lo como modelo, vem por lo que Ele ha creído tras o momento que has vivido. Porque se nós hemos vivido um ano, hermano, difícil e agora não temos fé, que o ano que vem vai ser um ano melhor, Deus não pode operar, queridos. A Bíblia diz assim que Deus vai fazer em nós infinitamente mais. Pablo habla isso. Infinitamente mais de lo que você pide, espera, sonha, anela, deseja, de acordo com o poder de Ele que opera em ti. Agora, que nós necessitamos, pastor? Necessitamos, hermano, creer que Deus não ha cambiado. O mesmo Deus de ayer sigue sendo o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que sanou a alguém ayer, Ele sana hoje. O mesmo Deus que ha proveído a alguém na vida de alguém ayer, hoje também sigue proveyendo, hermanos. Pero agora nós necessitamos demonstrar a Deus consciência de que nós sabemos de que Ele não ha cambiado, Ele sigue sendo o mesmo Deus. Ele sigue operando. E o problema não é com Deus, hermano, o problema são com nós outros. O problema. Necessitamos transformar nossa mentalidade. Porque o que você pensa, que você has vivido, que aqui que está agora mesmo dentro desta igreja, há gente que está em seu melhor momento. Pero escute isso, seu melhor momento não se compara com o melhor momento que Deus tem para ti. Lo melhor agora mesmo aqui, porque eu escutei, hermano, muita gente dizer, pastor, esse foi o melhor ano de minha vida, que mais he facturado, que mais he tenido clientes. Ok, pero escute que te vou dizer, oh, glória a Deus por el momento bueno, se você estiver vivendo seu melhor momento, pero seu melhor momento não se compara com o que dizem as escrituras. Assim como os céus são mais altos que a terra, mais altos são os pensamentos de Deus a seu respeito. Por mais alto que você pense, por mais alto que você se veja, Deus tem algo preparado superior a isso. E é tão lindo que a Bíblia diz assim, que o que os olhos não lo viu, comprou um coche, viu o coche, já não sirve, porque a Bíblia diz, o que os olhos não lo viu é o que Deus tem para ti. O que não descendeu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Ele não vai preparar, tem preparado para aqueles que Ele ama. O que significa isso? É novidade de vida. E a mulher, que passou com ela? Ela escutou. Ela escutou. A Bíblia diz assim, irmão, no versículo 27 diz:
Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sentiu seu corpo que estava sana de aquele azote. Logo Jesús conoceu que sí mismo había salido poder de él. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿Qué me has tocado? Sus discípulos dijeron: ves, toda la multitud te aprieta y dice: ¿quién te has tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella le había hecho, vino y se prostró delante de él y te dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y quédate sana de su azote. Hermano, yo pienso que estos días Dios está haciendo eso. Dios está dando abertura. Deus está dando abertura para aqueles que se movem lo que han escuchado a respeito del Senhor. Pensem nisso, hermano. Escute, mano, imagina isso, uma porta aberta, que você entra em ella e você tem acesso a lo que você necessita. Pensem nisso agora. Uma porta aberta e você vai a esta porta e entra e tem acesso a lo que você necessita. Romanos 5 habla de isso, que temos paz para com Deus e temos acesso e entrada à graça, mediante a fé. E a vezes me cuesta entender, eu estou trabalhando isso em mim. E quero que você também trabalhe isso. Aprender a entrar no Senhor, mediante que a fé. Você crê, irmão, que Deus ele te pode dar o que você necessita se você entra nele? Porque, escute isso, a mulher escutou falar de Jesucristo. Ela escutou falar de Jesucristo. E ela tinha um problema de enfermidade. E ela escutou falar de Jesucristo e ela disse: dentro de ela uma voz saltou para fora. Dentro de ti hay que uma voz saltar para fora, irmão. Ela escutou algo de Jesucristo. E o que ela escutou, le produjo uma voz dentro de ela. E a Bíblia diz: ela dijo: se eu tão solamente tocare, quedarei sana de mi azote. E a Bíblia diz: em aquela mesma hora se quedou sana. Ou seja, lo que Marcos disse, se entende que antes de ela tocar, ela já foi sana. Porque a fé é crer e confessar. Ela escutou algo e o que ela escutou não tem nada a ver com o que ela viu. Ela escutou, ela não viu, ela escutou. E Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois os que creem sem antes ver. Ela escutou de Jesus Cristo, ela disse assim: se eu tão solamente tocar a hora de su manto, eu vou quedar sana de minha azote. Hermano, ela havia gastado todo com médicos. Ela havia gastado todo o que ela tinha, a Bíblia diz assim, com muitos médicos. Ela buscou muitos especialistas. Pero ela viu uma abertura. Se você não aprende a ver aberturas em tempos específicos, você não será bendecido. Aberturas em tempos claves e específicos transformam nossas vidas, hermanos. Aberturas específicas em tempos específicos transformam nossas vidas. Pastor, quando ela se apresenta em nossa vida, essas aberturas, ela se apresenta quando você está em seu pior estado. Há uma abertura. Por isso a Bíblia diz: acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. ¿Qué es eso? Mediante a fé, buscar o que é tuyo. ¿De que maneira? Por fé, por pensamento, por oração, por intercessão, que Deus vê que tu estás haciendo algo. Amém. Que Deus vê que você está operando em algo, hermano. Então, se a graça de Ele vai ser liberada sobre ti. Se eu tão solamente tocare, me quedarei sana. Hermano, o que aquela mulher escutou? Quando chegar no céu, se Deus me conceder este permisso, eu quisera perguntar isso. Quem foi a pessoa que falou de Jesus Cristo que essa mulher escutou? Porque há que levantar, hermano, os creyentes atrevidos. Hermano, há que levantar gente que hable de fé.
Hay que levantar cristianos que hablem de fé. Hay que levantar gente que hable de fé para que outros possam viver. Hay que levantar ministros de fé, homem de fé, mulher de fé. Amém? Cuesta, pastor? Claro que cuesta. Cuesta em meio a tantos anúncios de morte, você ter que profetizar vida. Mas sabe que? Lo que você está declarando não é palavra suya, é palavra de Deus. E se alguém decide creer lo que não é suyo e não tem nada a ver contigo, Deus se pode ser glorificado. E Deus pode cambiar uma realidade, irmão. E você pode receber depois galardão em isso. Parte com isso. E ela escutou falar de Jesus. Vou tocar nele. Ok, isso que Jesus, então se eu tocar nele, então eu quedarei sana. Ela tocou. Recebi uma abertura. Foi sana. Eu estou agora declarando algo para que você possa tocar. E para que você possa ser sano de sua azote. Se você tem. Sabe que a graça, irmão, é um direito. E o direito não vem a nós outros temos que ir por ele. Se você sabe, você tem que ir. Irmão, eu pensava que a graça funcionava assim: estou em casa e as coisas vêm por mim. Não. A graça é um estatuto divino. Você tem que clamar, pedir por graça, orar por graça, buscá-la. Porque se você não golpeia a porta, quizás você não vai desfrutar. Ponga aí, para encerrar, falta 5 minutos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus me hace lembrar agora de uma família de aqui da igreja. Que você se acorda aqui, irmão, que o governo declarou aí no tempo da pandemia ajudas econômicas. ¿Se recuerda? Ajuda vital, uma coisa assim. Pues então, esta família, sem nada, simplesmente entrou no ordenador, porque viu que se encarrava em lo que tinha direito, e simplesmente recebeu a ajuda vital para os niños, para todos, assim, até que se cumpra 18 anos os niños. Uma família que não tinha ingresso extra, que vai ter mais de 750 euros extra. Por quê, pastor? Deus me hizo lembrar isso agora para trazer a prática. Porque escutou um anúncio por la tele de uma ajuda vital e algo assim. Se hizo o cadastro. Um assistente social le falou umas coisas. E está cobrando a ajuda vital. Assim é a graça de Deus. Deus te dá um anúncio. Pero o dinheiro não cai em sua conta. Hasta que você vai allá e apresenta sua necessidade. E que você se encarre em este perfil. Deus me está traindo essa hora de memória. Assim funciona a graça de Deus. Se eu quero que o povo de Deus que Ele me deu para ministrar seja um povo bendecido, de acordo à palavra, eu tenho que orar e dizer: Espírito Santo, abra minha mente, Senhor. Que eu tenho que falar, Espírito Santo? Me ministra, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aí tem a Bíblia aqui. Aí na Bíblia. Senhor, que ministrar, Senhor. Todo é precioso, pero que ministrar, Senhor. Eu tenho que pedir a Deus, irmão. Então Ele me vai dar a graça para o que Ele quer. Isso é ter entrada. Note o que Pablo diz aos romanos: justificado pois por la fé, tenemos paz para com Deus por meio de nosso Senhor. Todos aqui têm paz com Deus, sim ou não? Versículo seguinte: porque também temos que entrada por la fé, em la qual estamos firmes e nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. Há uma entrada. Agora, não basta solamente ser cristiano, porque ser cristiano é um estado de aceitação. Eu sou cristiano.
Pero solo ser un cristiano no se caen las cosas encima de ti, hermano. Usted tiene no solamente ser cristiano, es un estado de aceptación. Yo soy cristiano, me bauticé, soy cristiano. Pero ahora usted tiene que ir por lo que es suyo. Póngase de pé, iglesia, vamos a orar, terminar. Necesitamos ir por lo que es nuestro. Necesitamos ir por lo que es nuestro. Ah, hermanos. Eu falei domingo aqui, Romanos 5:17. Ponga aí, Romanos 5:17. Romanos 5:17. Hermano, este versículo vai ser o rema. Este versículo, hermano, vai ser o rema que vai transformar a vida de muita gente aqui na igreja. Diz assim: pois se por la transgressão de uno solo reinou a morte, muito mais reinarão em vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Isso está hablando don de fe. Mediante a Jesucristo, reinaremos em vida. Hermano, escute isso ustedes aqui, igreja. Isso está gravando, não, Gui? Por causa de este versículo, se a gente entende este versículo, muitas vidas serão transformadas. Gente que congrega em esta igreja. Este versículo: pois se por la transgressão de uno solo reinou a morte, muito mais reinarão em vida por uno solo, Jesucristo, los que recibem la abundância de la gracia y el don de la fe, el don de justicia. Usted que está aqui esta noite, usted é responsável de guardar su casa, su família, su trabalho, hermano. É uma luta. Usted é responsável, eu sou responsável. ¿Por quê, pastor? Porque Cristo nos deu esta responsabilidade. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Jesucristo, depois que Ele morreu, a Bíblia diz que Ele subiu ao cielo. Efésios 4. E a Bíblia diz que depois de Ele estando no cielo, Ele se llenou de todo. Jesucristo subiu ao cielo e Ele se llenou de todo. E a Bíblia diz que depois que Ele se llenou de todo, a Bíblia diz que Ele depois, então, Ele deu a cada homem a uma medida de fé e de graça. Todo ser humano há uma medida de fé e de graça para cada ser humano que habita na terra. Por isso, usted, hermano, tem algo precioso. Que é, pastor? Você tem o poder de Deus guardado dentro de ti. E este poder vai conectar com todo aquilo que você necessita. Por isso, no nome de Jesucristo, despojar de todo peso, despórrense de todo peso, lançar todo peso sobre o Senhor e declarar que começa um novo tempo, e começa um novo tempo sobre ti. Padre, no nome de Jesucristo, nós damos graça por el ano 2020, Senhor. Damos graça por este ano, Senhor, porque foi o ano que nos guardaste em vida. Foi o ano, Senhor, que nos guardaste em vida. Graças te damos, Jesus. Rendimos a ti honras e glória por este ano 2020, Senhor. 2020, Senhor. Padre, cada pessoa que aqui estão presente, de acordo a esta palavra, Senhor, eu declaro no nome de Jesucristo, aquele que vive e reina por los siglos de los siglos. Senhor, eu envio esta hora um anúncio sobre esta igreja, sobre mis hermanos. E o anúncio que eu declaro é o anúncio que tem que ver com aquele que vive e reina por los siglos de los siglos. O anúncio que eu trago em esta noite é um anúncio poderoso, que Jesucristo vive e reina, que Jesucristo sana, que Jesucristo libera, que Jesucristo sim prospera, porque Ele, sendo rico, se hizo pobre para que nós outros pudiéramos ser enriquecidos em todo. En el nombre de Jesucristo, há alguém escutando alguém aqui, há alguém escutando algo de Jesus hoje. Há alguém escutando algo de Jesus hoje. Eu, como ministro e anunciante do Evangelho do Senhor, eu declaro que Jesucristo transforma vidas. Jesucristo transforma vidas.
Jesus Cristo transforma vidas. Jesus Cristo transforma vidas. Jesus Cristo sana fluxos de sangue. Jesus Cristo estanca perdida de vida. A vida está na sangue. Se você está perdendo vida, escute o que te vou a dizer hoje. Jesus Cristo sana. Jesus Cristo provee. Jesus Cristo abre a porta, porque Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus Cristo bendice matrimônio, restaura matrimônio. Jesus Cristo restaura matrimônio. Jesus Cristo cuida de los hijos, guarda los hijos, protege a los hijos. Jesus Cristo guarda a mente de los hijos. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E haver escuchado hablar de Jesus, ela dijo: se eu tão solamente tocar a orla de su manto, quedarei sana de mi azote. E a la mesma hora ela se quedou sana. Jesus Cristo muda vidas. Jesus Cristo transforma vidas, transforma vidas. Jesus Cristo estabelece testemunhos. Jesus Cristo, Ele afirma. Jesus Cristo, Ele afirma. Há alguém aqui escutando algo de Jesus Cristo? Jesus Cristo, Ele restaura. Ele restaura matrimônio, Ele restaura economia, Ele restaura chamado, Ele restaura ministério, Ele restaura. Jesus Cristo restaurou o ministério de Pedro. Jesus Cristo hizo livre los que eram oprimidos por demônios, los que andavam bajo maldição, Ele hizo livre e los bendijo. Los que eram cegos cobraram vista, los cojos andavam, los paralíticos caminavam. Los que tinham as manos atrofiadas, suas manos se endereçaram. Toca nele. Toca nele, irmão. Toca nele, toca nele. Hoje eu vim falar dele. Agora o seu trabalho é escutar o que eu falei. Se acreditar, então toca. Se você acreditar, toca. Se você acreditar, toca. Toca nele, toca nele, toca nele. Se creres, toca nele. Toca nele, Senhor. Toca, 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 toca. Há anúncio esta noite que Jesus Cristo sana. Há anúncio em esta noite que Jesus Cristo. Lo que iba em pior, dice el Senhor, se tu quieres, hoje se pode cessar. Lo que iba em pior, se usted quiere hoy pode cessar. La Biblia dice: y gastó todo la mujer y le iba en peor. Cristo dice: si usted escuchó de mí hoy y crees, déjame escuchar lo que sale de dentro de ti. Déjame escuchar lo que sale de dentro de ti, porque la Biblia dice: y la mujer dijo en sí: si yo tan solamente tocar. Wow. Se eu tão solamente tocar, se eu tão solamente tocara la orla de su manto, eu me quedarei sana de mi azote. Sem ter que gastar dinheiro com médicos, sem ter mais que ser humilhada, sem ter mais que passar vergonha. Se eu tão solamente tocar nele, todo cambiarás. Sim. Jesus Cristo está chamando a igreja dele para reinar em vida. Jesus Cristo está chamando a igreja dele para reinar em vida, de acordo que a ele, a Jesus Cristo, a único só, para você reinar em vida, mediante abundante graça e pelo dom da fé, o dom da justiça.
Meu Jesus da glória. En tus milagros, Dios. Irmão. Yo creo en ti. Yo Deus. creo en ti. Yo creo en ti. En tus milagros, Dios. Yo Jesus. creo en ti. Yo creo en ti. A sua realidade não pode ser maior do que a verdade do Senhor. A sua realidade não pode ser maior do que a verdade do Senhor. A realidade daquela mulher é que ela já havia gastado com um especialista. Ela havia gastado dinheiro com um médico. A realidade dela é que ela estava padecendo em pior. Mas ela não permitiu que a realidade dela apagasse a verdade que ela ouviu. Ela ouviu uma verdade que estava por em cima da realidade dela. Enquanto você não aprender a colocar a verdade, a palavra por em cima de sua realidade, Deus não pode operar. Sim. Eu quero declarar isso sobre essa igreja. Irmão, levanta sua mão assim, deixa eu profetizar isso. Deixa eu soltar isso. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso a qual eu creio e predico. Eu quero profetizar que os que creem esta palavra, Jesus Cristo vai a mandar chamá-los. Jesus Cristo vai a mandar chamá-los para que sejam vistos. Eu profetizo no nome de aquele que vive e reina por los siglos de los siglos, que toda pessoa que recebe esta palavra em seu coração, que toda pessoa que crê nesta palavra sem dudar de ella, eu profetizo que Jesus Cristo te vas a mandar a buscar, e Ele te vas a poner em um lugar donde todos conocerão de la fé que tu has tenido, a tão solamente escuchar algo de Ele quando sua vida iba em pior. Quando as coisas le iam em pior, tu solamente escuchou e decidiu crer e falou algo em seu coração que te soltou a unção em cima. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que Jesus Cristo te pondrá em evidência em meio a muitos. ¿Por quê, pastor? Porque muitos apretavam, pero havia uma que creu, que foi diferente. Houve uma que creu, e sacou poder de la gracia. Há uma que pediu e recebeu. Todos te apretam, Senhor, pero há uma que me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Que de mim saiu o poder, que de mim saiu o poder, que de mim saiu o poder. Aonde está? Aonde está? E eu declaro que tu vas a decir lo que ella has dicho. Eu fui o que ele creído, eu fui el que eu sou a família que ha creído e que ha dado crédito no Evangelho. Eu sou o matrimônio que ha dado crédito no Evangelho. Eu sou o homem que ha dado crédito no Evangelho. Sou eu, Senhor. Eu declaro isso. Está rugiendo un león, quien Profetizo isso nessa casa. Está hablando el Señor, quien no profetizará. Eu profetizo como ministro do Evangelho isso nessa casa. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, para a honra e glória do meu Senhor. Eu profetizo isso no ano de 2021. Eu profetizo isso na autoridade da palavra. Eu profetizo isso porque eu creio, e por quanto eu creio eu falo, por quanto eu creio eu profetizo, que Ele mesmo te afirmará, o Deus de toda graça.
Él te va a establecer. Dios sigue siendo fiel. Ay, meu Deus, gracias Jesús por esta palabra. Gracias Jesús. Levante sus manos, quiero terminar. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que después que sufriste un poco de tiempo, el Dios de los cielos, Él mismo te afirme del año 2021. Él mismo te establezca, te fortalezca. Él mismo te pueda poner como una evidencia. En el nombre de Jesucristo, que así sea para la gloria de Él. Que sea un tiempo nuevo en su casa. Que sea un tiempo nuevo en su matrimonio. Que sea un tiempo nuevo en su economía. Que sea un tiempo nuevo en su trabajo. Que sea un tiempo nuevo en su salud. Que sea un tiempo nuevo de fe sobre ti. Assim será, para la gloria de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Ida em paz, igreja. Que o Senhor os bendiga muito, em nome de Jesus.